Crise na reta final de campanha. Jair Bolsonaro, do PSL, tenta apaziguar declarações do filho sobre fechamento do Supremo. Ministros da Corte reagiram. Bolsonaro disse que já advertiu o filho. Fernando Haddad, do PT, afirmou que instituições se sentem ameaçadas pela linha dura das Forças Armadas. Candidatos a governador de São Paulo focam em agenda no interior do estado. João Dória, do PSDB, reforçou as promessas na área da segurança e Márcio França, do PSB, prometeu mais verba para hospitais filantrópicos. A tradicional Semana da Moda de São Paulo se reinventa e pela primeira vez acontece fora da Bienal do Ibirapuera. A gente pode sair de um ponto fixo, sair da nossa zona de conforto, experimentar novos espaços e novos tempos. E você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Olá, boa noite. Ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram à fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, sobre fechar o STF. A afirmação foi feita em julho durante uma aula em um cursinho no Paraná, mas viralizou neste fim de semana. No vídeo que circula nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro responde sobre a possibilidade de ação do Exército caso o Supremo Tribunal Federal tentasse impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse a presidência se vencesse as eleições presidenciais já no primeiro turno. Em tom de ameaça, Eduardo Bolsonaro respondeu que a corte teria que pagar para ver o que acontece. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Com a repercussão negativa do caso, o deputado recuou. Em sua conta no Twitter, disse que nunca defendeu o fechamento do STF e alegou que apenas respondeu a uma pergunta esdrúxula e que, na sequência, citou uma brincadeira que ouviu de alguém na rua. Eduardo Bolsonaro também pediu desculpas se atingiu alguém, mas destacou que o reaparecimento do vídeo é uma forçação de barra para atingir Jair Bolsonaro. Hoje, o vice de Jair Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, do PRTB, disse que a fala de Eduardo Bolsonaro foi ruim, mas classificou o caso como arroubo juvenil e afirmou que para fechar o STF precisaria das Forças Armadas, que jamais vão apoiar a medida, alegando que, portanto, o risco é zero. Ministros do Supremo também reagiram à declaração do filho de Bolsonaro. Dias Toffoli, presidente da Corte, disse que o Supremo é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito e que não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo. O ministro acrescentou ainda que o país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição, destacando que atacar o poder judiciário é atacar a democracia. Celso de Mello, decano do STF, classificou a fala de inconsequente e golpista e disse ainda que o fato do deputado ter tido uma votação expressiva nas eleições não legitima investidas contra a ordem político-jurídica. Em evento sobre os 30 anos da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes também criticou Eduardo Bolsonaro e adiantou que vai pedir abertura de inquérito à Procuradoria-Geral da República para investigar o caso. É algo inacreditável que no Brasil, século XXI, a Constituição com 30 anos, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. Isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 3º. Incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis. Diante da dura reação do ministro Celso de Mello às declarações de Eduardo Bolsonaro sobre fechar o STF, o presidenciável Jair Bolsonaro enviou uma carta ao decano da Suprema Corte pedindo desculpas formais.
No texto, Jair Bolsonaro afirma que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição brasileira e todos temos que prestigiar a corte. O presidenciável do PSL também disse que manifestações mais emocionais ocorridas nestes últimos tempos se mostram fruto da angústia e das ameaças sofridas neste processo eleitoral. E Jair Bolsonaro recebeu a visita do ministro do Tribunal Superior do Trabalho e disse que advertiu o filho sobre a fala contra o STF. Ele lembrou que o advogado de Lula já falou em fechar o tribunal. Jair Bolsonaro passou o dia na casa dele na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Pela manhã, recebeu a visita do ministro e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. O jurista comandou o TST durante a reforma trabalhista e apoiou a mudança na legislação. Na saída, ele não falou com a imprensa. Em entrevista ao SBT, o presidenciável também comentou sobre a fala de Eduardo Bolsonaro contra o STF. O candidato afirmou ter advertido o filho. Disse ainda que pegou pesado com ele ao dizer ontem que quem fala em fechar o Supremo deve ir ao psiquiatra. Eu já adverti o garoto, é meu filho, a responsabilidade é dele, tá? Ele já se desculpou, isso aconteceu há 4 meses, ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. Bolsonaro disse respeitar os demais poderes. Nós temos todo o respeito e a consideração os demais poderes e o judiciário, obviamente, é importante. E eu até fui pesado, meu garoto, né? Quem fala isso tem que buscar um psiquiatra. E ele já assumiu a responsabilidade, repito, se desculpou. E no que depender de nós, obviamente, né? Essa é uma página virada na história. Bolsonaro lembrou que o deputado federal Vadir Damus, do PT, também já falou em fechar o STF. A fala do deputado petista, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro e um dos advogados de Lula foi em abril. Na eleição deste ano, Damus não conseguiu ser reeleito. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição. E além da entrevista ao SBT, o candidato do PSL recebeu também a visita de um grupo de evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Os religiosos entregaram a Bolsonaro um documento no qual dizem que são contra o aborto e a favor da formação familiar tradicional, da educação pública sem influência ideológico-partidária. Os evangélicos também pediram combate ao crime e à corrupção, ao tráfico de drogas e sua descriminalização. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que não conseguiu se reeleger, também estava no encontro. O deputado Vadir Damus, do PT do Rio, reconheceu que foi infeliz ao usar o termo fechar o STF. Segundo ele, o verbo correto seria substituir. O parlamentar refutou a comparação de sua frase com a de Eduardo Bolsonaro. Afirmou que a discussão foi no plano doutrinário. Candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, disse que instituições estão se sentindo ameaçadas pela linha dura das Forças Armadas. Ele voltou a criticar a fala de Eduardo Bolsonaro sobre o Supremo. Pela manhã, o candidato do PT esteve em uma cooperativa de catadores em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Nesta reta final de campanha, Fernando Haddad tem intensificado a aproximação com eleitores simpáticos ao ex-presidente Lula, na tentativa de recuperar votos. Ele assinou um compromisso com 13 propostas feitas pela categoria, como incentivar as prefeituras a implantarem a coleta seletiva de lixo e cederem espaços públicos para a instalação de associações e cooperativas de catadores. Durante a coletiva, Haddad também reiterou as críticas a Jair Bolsonaro, que, segundo ele, vem fazendo ameaças à imprensa, à oposição e ao judiciário. Ele apontou os setores das Forças Armadas como responsáveis pelas ameaças. O petista questionou a presença do general Sérgio Etikoin numa coletiva no Tribunal Superior Eleitoral realizada ontem. O general é ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e estava ao lado da ministra Rosa Weber, presidente do TSE. As instituições estão se sentindo ameaçadas, inclusive pela linha dura de parte das Forças Armadas.
Por que o Etchegóin tinha que estar dando entrevista do lado da Rosa Weber? Quem é ele? Qual a autoridade que ele tem? Qual é a autoridade do Etchegóin no Tribunal Superior Eleitoral? O que ele tem com isso? Ele foi lá o quê? Foi lá se colocar como uma ameaça, tutelar? O que ele foi fazer lá? Isso nunca aconteceu. Os tribunais não precisam disso. Fernando Haddad já vinha endurecendo o tom da campanha contra o seu adversário no segundo turno das eleições. Desta vez, disse que Bolsonaro é uma pessoa perigosa e que há um risco físico para a oposição caso o candidato do PSL seja eleito. O petista pediu uma reação das instituições no país. Essa turma é de milicianos. Esse pessoal é muito perigoso. São milicianos tentando tomar o poder pela força. Porque estão agredindo as pessoas, estão intimidando as instituições. As instituições precisam reagir. Que tipo de reação o candidato o senhor espera das autoridades? Por exemplo, o julgamento das ações que foram impetradas no Tribunal Superior Eleitoral. Se todo mundo sabe que teve fraude no primeiro turno com dinheiro sujo de Caixa 2 para bombardear as redes sociais com mensagem falsa, por que está se esperando? Procurado pelo Jornal da Gazeta, edição das 10, o Tribunal Superior Eleitoral não quis comentar as declarações de Haddad sobre a presença do general Sérgio Etchegóin do Gabinete de Segurança Institucional na coletiva de ontem. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro e seu círculo de filhos e colaboradores produzem declarações que poderiam ter sido planejadas no quartel-general do petista Fernando Haddad, que se empenha em pregar no adversário as pechas de miliciano e golpista. Há poucos dias da eleição que testará a confiabilidade das pesquisas que o colocam já sentado na cadeira de presidente da República, Bolsonaro não consegue produzir nada além de raiva. Embora declare estar com uma mão na faixa, Bolsonaro comporta-se não como um futuro presidente, mas como um soldado. No domingo, ele discursou num telão para uma multidão de apoiadores concentrados na Avenida Paulista. Bolsonaro prometeu uma limpeza nunca vista na história desse Brasil. Categórico, ele declarou: vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos do Brasil. Bolsonaro ainda não notou, mas tem inimigos mais perigosos à sua frente. Uma crise fiscal sem precedentes, uma economia anestesiada e 12 milhões e 700 mil desempregados. Perder uma eleição é fácil, difícil é saber vencer. O primeiro passo é parar de industrializar o ódio. Boa noite. A candidata à presidência pela Rede Sustentabilidade no primeiro turno, Marina Silva, divulgou uma nota hoje na qual afirma que dará voto crítico ao candidato do PT, Fernando Haddad, nas eleições de domingo. Pelo Twitter, o candidato Fernando Haddad agradeceu o apoio e afirmou que o reencontro democrático com Marina o enche de orgulho. A Confederação Nacional do Transporte divulgou hoje mais uma rodada da pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Jair Bolsonaro continua na liderança do segundo turno. O candidato do PSL tem 57% dos votos válidos. Fernando Haddad do PT tem 43%. A diferença entre eles é de 14 pontos percentuais. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. E o petista tem 51,4% de rejeição e Jair Bolsonaro do PSL tem 42,7%. Agora as eleições estaduais, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, fez campanha em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Dória visitou o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O candidato destacou a criação da Secretaria de Inovação e Tecnologia quando era prefeito de São Paulo e afirmou que o apoio à ciência e à tecnologia vai ser uma das marcas de seu governo caso seja eleito. Por que isso? Porque facilita a sua vida.
tira a burocracia, melhora a sua qualidade de vida. Estudos, ciência, tecnologia a favor do campo para melhorar a produtividade. Ciência e tecnologia para melhorar a indústria nacional, a aeronáutica, automobilística e todos os demais setores. João Dória também prometeu instalar 2 batalhões especiais da PM em Taubaté e em Caraguatatuba e criar 2 DEICs regionais, o Departamento de Investigação Criminal. Depois ele deu entrevistas a emissoras de TV e fez gravações para a propaganda eleitoral. Ontem, Dória participou de um ato na Avenida Paulista em apoio ao candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL. Durante o evento, o tucano chamou de covardes os prefeitos do PSDB que declararam voto em seu adversário, Márcio França, do PSB. Ele afirmou que são prefeitos de esquerda que vão ser julgados e avaliados pelo partido. Dória também defendeu uma mudança na legislação para impedir que um vice possa se candidatar, como é o caso de França, que herdou o posto de Geraldo Alckmin, do PSDB. O candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, cumpriu a agenda em Presidente Prudente, no interior do estado. Márcio França visitou o Hospital Regional do Câncer, que já recebeu verba de R$ 3 milhões do governo do estado para melhorias. O candidato à reeleição afirmou que, se as obras estiverem avançando conforme o planejado, pretende liberar mais R$ 3.800.000 para o hospital. França disse que, se reeleito, pretende ajudar hospitais filantrópicos como este, para que tenham também leitos públicos. O candidato do PSB comentou o tiroteio em que policiais civis de São Paulo se envolveram em Minas Gerais, que resultou em uma morte. Muito ruim que a gente tenha que ter policiais nossos que façam bicos, quando na verdade tudo isso leva pela má remuneração, pela falta de apoio que nós tivemos ao longo dos anos. Quando o policial vai fazer um bico desse jeito, sem ter o menor tipo de controle do ponto de vista institucional, você fica na mão do acaso. Foi o que aconteceu, né? É uma história esquisita, né? Porque empresário troca de dinheiro, troca de dólar, a época da eleição. Eu sei que as pessoas nessa época da eleição mexem com muito dinheiro. E de verdade, assim, a gente espera que se apure até o fundo para punir as pessoas culpadas. No Twitter, Márcio França postou um vídeo no qual anuncia que o senador eleito pelo PSL, Major Olímpio, irá votar nele no próximo domingo. E para governador? 40 para mudar São Paulo. Em reunião com os presidentes dos TRRs para o segundo turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, defendeu a urna eletrônica e pediu respeito às instituições. Eles assinaram no encontro a chamada Carta à Nação para o compromisso pela manutenção do Estado Democrático de Direito. O documento declara o respeito às instituições, com a reafirmação da integridade e confiabilidade da urna eletrônica, e ainda declara que a Justiça Eleitoral realiza auditorias com testes periódicos que asseguram a transparência do voto eletrônico. Ontem, a ministra já havia falado sobre as fake news. Notícias que de fato são deletérias e que estão a atentar, na nossa visão, contra a credibilidade do nosso sistema eleitoral. A nossa resposta está se dando tanto na área jurisdicional, como eu acabei de referir, como também na própria área administrativa. Agora, se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre. Tiveram prisão preventiva decretada os policiais civis de São Paulo envolvidos em um tiroteio com policiais civis de Minas Gerais no estacionamento de um hospital particular em Juiz de Fora. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da transação no estacionamento de um hospital em Juiz de Fora. O negócio era comandado pelo empresário de São Paulo, Flávio de Souza Guimarães, do ramo de engenharia, que estaria com os dólares para vender. O comprador era Antônio Vilela, de Minas Gerais, que já esteve preso por estelionato. A confusão começou quando se percebeu que o dinheiro que ele usaria para comprar a moeda estrangeira, 14 milhões de reais, era na maioria de notas falsificadas. No tiroteio, o policial mineiro Rodrigo Francisco foi atingido e morreu.
Os 4 policiais civis de São Paulo que estão presos são os delegados Rodrigo Costa e Bruno Martins Alves e os investigadores Caio Augusto de Lira e Jorge Alexandre de Miranda. Eles vão responder por lavagem de dinheiro e podem ser implicados pela morte do policial mineiro. Eles disseram que foram a Juiz de Fora por conta própria. Teriam sido contratados para fazer a escolta, mas alegam que não sabiam do que se tratava. Outros 5 policiais paulistas, que também davam segurança ao empresário, não foram presos porque no momento do tiroteio já estavam no caminho de volta para São Paulo, mas serão investigados. Segundo o juiz da audiência de custódia, tanto os policiais de São Paulo quanto os de Minas sabiam e faziam escolta para uma negociação ilícita. O empresário Flávio Guimarães, que iria trocar os dólares, conseguiu fugir e no mesmo dia do tiroteio embarcou de volta para São Paulo, no mesmo táxi aéreo que o levou para Minas. Nesta segunda, ele se apresentou na Corregedoria da Polícia Civil Paulista e prestou depoimento. Já o homem que permanece internado em estado grave em Juiz de Fora é o empresário também de São Paulo, Jerônimo da Silva Leal Júnior. Ele é irmão de um dos investigadores presos e dono de uma empresa de segurança. Jerônimo é quem teria recrutado os policiais civis para dar cobertura ao empresário. Ele é suspeito de atirar no policial mineiro e foi indiciado por homicídio. E veja a seguir, Casa Nova, pela primeira vez o São Paulo Fashion Week acontece fora do prédio da Bienal. Essa noite promete fortes emoções. O que você quer falar pro seu avô? Sempre passa um filme na cabeça, né? Eu tive meu pai, meu tio, que me ensinaram muitas coisas e hoje eu tô dando a oportunidade para que eles possam ser felizes. Meu sonho era ser jogador de futebol e hoje eu estou tendo a oportunidade de viver esse momento. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil. Que legal, esse garoto realmente é muito fera. Agradeço a todos, sem eles eu não estaria aqui essa noite. Você continua sendo esse cara maravilhoso, esse jogador maravilhoso. Agradeço a Gazeta por esse lindo troféu de todo o coração. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Diretor técnico médico, CRM/SP 70149. O Brasil é um país à beira do caos. Os responsáveis, todo mundo conhece. O mecanismo corrupto que comanda o país há 30 anos nunca esteve tão perto de ser derrubado. E quanto mais perto chegamos, mais eles ficam desesperados. Porque é aquilo, né? Começa com as coligações estranhas, Caixa 2, dinheiro público jorrando nas campanhas milionárias, manipulação de informações. Depois vem a conta. Cargos e ministérios entregues sem critério técnico, troca de favores, toma lá da cá, mentiras e corrupção. E aí, o dinheiro volta para os partidos corruptos, abastece as campanhas e mantém os de sempre no poder. O resultado dessa baderna: milhões de desempregados, a maior crise econômica da história e recorde de assassinatos. A gente está perto de dar um fim nisso. Basta, a hora é agora. Agora é honestidade, fé em Deus e amor ao Brasil. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Você quer começar a semana rindo muito? Então não perca o Todo Seu dessa segunda.
tem um bate-papo divertidíssimo com o ator Eduardo Martini, meu querido amigo, na pele da sua irreverente personagem, Neide Boa Sorte. Você não pode perder. Vem. Novas imagens mostram um dublê do jornalista saudita Jamal Khashoggi deixando o consulado do país no dia em que ele foi assassinado. Nas imagens obtidas pela rede de TV CNN, o homem que faria parte da missão saudita enviada a Istambul para assassinar Khashoggi deixou o consulado pela porta dos fundos, com as roupas do jornalista, barba falsa e óculos. Esse disfarce foi feito para sustentar a versão da ditadura saudita de que Khashoggi deixou o consulado depois de sua visita no dia 2 de outubro. Porém, a versão não se sustentou e o governo saudita reconhece na sexta-feira que o jornalista morreu no consulado, segundo eles, por consequência de uma briga. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, insinuou que Riad zombou da opinião e da inteligência mundial, apresentando essa versão da morte do jornalista. Agentes do serviço secreto turco dizem ter gravações de áudio que provam que Khashoggi foi torturado, sedado e esquartejado por ordens do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Até a próxima sexta-feira, o mundo da moda terá um endereço fixo, um galpão de uma antiga fábrica na Vila Leopoldina. Pois é, pela primeira vez o São Paulo Fashion Week sairá do prédio da Bienal, no Ibirapuera, e contará com exposições, entre outros eventos. De fora ainda tem aquela cara industrial. O caixotão na Vila Leopoldina já foi fábrica de elevadores e máquinas. Dentro ganhou toques requintados, com luzes, painéis e cortinas que separam as duas salas de desfile, mas sem tirar do lugar o ar urbano e empoeirado. Com essa mistura de estilos, novo espaço e novos sócios, o São Paulo Fashion Week vem buscando se adequar às novas realidades do mercado da moda. Essa edição tem como tema transposição. A gente fala de ir além, né, de transpor os nossos movimentos e a gente também entender que a gente pode sair de um ponto fixo, sair da nossa zona de conforto, experimentar novos espaços e novos tempos. Até sexta-feira desfilam por aqui 24 marcas, sendo que 4 são de estreantes no São Paulo Fashion Week. Nesta edição, os estilistas puderam escolher se apresentam as coleções que já vão estar nas lojas no verão ou se antecipam às tendências do outono e inverno 2019. 7 designers iniciantes também foram convidados para mostrar suas coleções. Também é novidade um espaço do Projeto Estufa, uma área de discussões sobre tecnologia, moda e comportamento. Uma exposição de arte contemporânea reúne obras de 17 artistas com a curadoria da artista Marinagem e da cineasta e cenógrafa Daniela Thomas, que já trabalha no evento há 15 anos. Para as pessoas que estão aqui circulando no espaço público virem ver uma exposição híbrida de artistas e não artistas, convidando os criativos da moda para interagirem com outros criativos. Foram investidos 12 milhões de reais nessa edição, que vai gerar 800 empregos temporários e, mais uma vez, movimentar o mundo da moda. Achei bem diferente do que era do ano passado, uma coisa meio street, né? Então remete a um público mais jovial, um público mais antenado na moda, pessoal mais jovem. Hoje não é só a questão da moda, acho que tudo está caminhando para deixar tudo mais sustentável, ficar com essa cara mais industrial, que acaba um estilo mais minimalista. Eu achei o máximo. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana. E assista agora o programa Todo Seu, com o Rony Fon. Até amanhã. Nesta terça, 1h30 da tarde, no Cozinha Amiga, o chefe Bruno Alves prepara um saboroso pão brioche para hambúrguer. Assista agora Todo Seu.